Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia. E o programa de hoje é um programa especial porque amanhã será o Dia dos Pais. Nós queremos começar parabenizando a você, pai, a você que está nos assistindo. Deus abençoe a sua preciosa vida. Reverendo Hernandes, antecipadamente, parabéns pelo Dia dos Pais. Deus continue lhe abençoando. Quase vovô, né? Olha só que privilégio. Quer dizer vovô. Deus quiser. Bom, é um prazer ter o senhor aqui conosco para tratarmos de um assunto tão importante. Mas antes de divulgar o assunto, o senhor faz a sua saudação e vamos para um breve intervalo. Pois é, eu quero parabenizar você, pai, que está aí nos assistindo. E Deus abençoe seu coração. E temos uma palavra para toda a família. Então, fica aí porque tem coisa boa para a gente comentar aqui. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos tratar do seguinte tema: paternidade, uma missão sublime. Pastor Hernandes, em homenagem ao Dia dos Pais e muito mais que em homenagem ao Dia dos Pais, com o interesse de refletir o ensino bíblico acerca da paternidade, temos como tema a sublimidade da paternidade. Pastor Jailton, ser pai é uma nobre missão. Não estamos falando apenas do pai biológico, mas do pai adotivo, do pai espiritual. E penso que, além de nobre, também é uma das mais árduas e difíceis missão que Deus concedeu ao homem. Falo isso porque quando você vai examinar tanto a literatura bíblica, a Bíblia Sagrada, quanto a história da humanidade, você vai ver grandes homens que conquistaram impérios, que conquistaram riquezas, que conquistaram fama, que ergueram muitas taças e receberam muitas medalhas de honra ao mérito e foram um verdadeiro sucesso fora dos portões, mas que fracassaram como pais. A Bíblia menciona muitos desses. Por exemplo, a Bíblia menciona Eli. Ele foi juiz de Israel, sacerdote de Israel, 40 anos. 2 filhos. Dentro da casa de Deus, esses meninos foram filhos de Belial, filhos do maligno. Eu olho, por exemplo, até com dor no coração, Samuel. Para mim, Samuel é um dos homens mais íntegros que a Bíblia menciona. Um homem que chega ao final da sua vida política e religiosa, porque ele era sacerdote, juiz e profeta. Começou na infância, terminou na velhice. E ele chega diante de toda a nação e diz: olha o seguinte, se eu, porventura, corrompi, se eu subornei alguém, se eu tomei alguma coisa que não era minha, me provem e eu restituo. A nação inteira deu testemunho que ele era um homem íntegro. Mas os filhos dele não tinham integridade dele. Exemplo de Davi,
o homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel, um homem que viu a sua família se derretendo diante dos seus olhos. Então, nós precisamos pedir graça a Deus, porque mais importante do que ser um profissional de sucesso, ser um homem realizado profissional e financeiramente, a mais árdua e a mais nobre das missões é ser pai, é a paternidade. Olha, pastor Hernandes, é um desafio, sobretudo por conta do exemplo maior que nós temos, que é o próprio Deus. Mas antes de adentrarmos a essa questão, eu vou deixá-la para o último bloco, eu gostaria de desenvolver a nossa temática de hoje falando a respeito do presente ideal para um pai. Qual é o presente ideal que um pai espera receber do seu filho? Ou, reformulando, qual o melhor presente que um filho pode dar ao seu pai? Obediência, submissão, respeito, amor, gratidão. É curioso que nós estamos na época onde quase tudo que acontece tem um viés comercial, né? Então, o comércio aproveita, não estou dizendo que isso está errado em si, aproveita o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, o Natal, e aí precisa dar presente. As pessoas criaram a cultura de que tem que receber um presente. Só que presente não substitui presença. Presente não significa que eu posso viver uma vida de rebelião dentro de casa e aí no Dia dos Pais eu vou lá e compro um presente, está tudo liquidado, tudo resolvido. Isso não funciona assim. O presente que um pai quer é que seus filhos honrem, que seus filhos obedeçam, que seus filhos sejam submissos, que seus filhos tenham respeito aos pais. E quando um filho faz isso, ainda que ele não possa comprar o mais singelo presente para o pai se sente profundamente honrado, homenageado e presenteado pelo filho. Acho que esse é o grande presente. Perfeito. A questão da obediência é algo muito necessário na relação familiar, é algo vital na relação familiar. Mas a palavra está um pouco desgastada no nosso vocabulário. Quando se fala do filho obedecer ao pai, geralmente se tem a ideia de que aquilo é algo pesado para o filho, enfadonho para o filho. Desculpe da expressão até da psicologia. Alguns dizem, isso parece uma castração emocional, né? Como se o filho não tivesse personalidade, o filho não tivesse capacidade de ter suas próprias atitudes, que ele tivesse que ser teleguiado. O senhor está coberto de razão. Esse é um problema que precisa ser bem tratado mesmo aqui. Pois é, porque quando se fala em obediência, muitas pessoas pensam logo em algo penoso, quando a Escritura mostra que a obediência é algo que deve trazer alegria, que deve trazer satisfação, Exato. Que deve trazer honra. Então, o filho ser obediente ao pai não é uma desonra, não é uma vergonha, não é um peso. Pelo contrário, é motivo de alegria, motivo de satisfação, motivo de júbilo. E eu queria que o senhor falasse sobre o privilégio do filho obedecer ao pai. Veja bem, Vamos usar uma ilustração para facilitar. Quando é que você é livre para dirigir o seu carro? É quando você obedece às leis. Quando é que você é livre para ir e vir? É quando você obedece às nossas leis. Quando é que um trem é livre para correr sobre os trilhos com segurança? É quando ele anda em cima dos trilhos. Então, a obediência não foi dada a nós para nos trazer prisão, escravidão, limitação, é para nos dar plena liberdade. Quando eu saio desta rota da obediência, eu entro em rota de colisão. Aí é conflito, aí é briga, aí é dor, aí é choro, aí é revolta, aí é a família desconstruída, é a família disfuncional, tudo vai por água abaixo quando os filhos se rebelam contra os pais, porque a autoridade dos pais é a autoridade de Deus confiada a eles para que os filhos possam crescer de forma madura.
Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com este tema que é tão importante. Não saia daí. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Paternidade, uma missão sublime. Este é o tema do programa de hoje, um tema que visa apresentar o padrão de Deus para o exercício da paternidade. E é óbvio que nós estamos fazendo uma conexão com o Dia dos Pais, que será amanhã. Pastor Hernandes, falamos a respeito do melhor presente que um filho pode dar ao pai. E agora eu faço a apresentação de uma forma inversa. Qual o melhor presente, se é que podemos assim chamar, o que o pai pode oferecer para o filho, o que o pai pode dar ao filho, ofertar ao filho? Pastor, me permita ler um texto aqui da Bíblia. Está em Efésios capítulo 6, verso 4. Eu vou ler para você esse texto. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Há algumas coisas aqui que eu gostaria de então enfatizar, pastor Geuta. A primeira coisa, os pais não podem, não devem provocar seus filhos a ira. Como é que um pai pode provocar o filho a ira? Primeiro, quando um pai compara um filho com outro. Segundo, quando um pai tem 2 pesos e 2 medidas com seus filhos, mais complacente com um, mais rigoroso com o outro. Terceiro, quando o pai não tem consistência, ele exige uma coisa dos filhos, mas ele não pratica. Quarto, quando os pais são rigorosos demais com os filhos, esmagam os filhos. Quinto, quando os pais são complacentes demais com os filhos, são corda bamba demais, não tem limite, não tem disciplina, não tem correção, o filho está solto, sem rumo na vida, porque os pais não dão direção. Então, os pais não podem provocar os filhos a ira. Mas não é só no negativo, o texto vai para a positiva. Mas criai-os. A ideia de criar é de nutrir, é de formar, não só fisicamente, mas emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Hoje, muito tristemente, o governo dá sinais de que quer tomar conta dessa questão da formação dos filhos, interferindo dentro do lar. A responsabilidade de criar filhos é da família. É da família. Esse é o papel dos pais. E o texto está dizendo, mas criai-os na disciplina. Isso significa, filho precisa de limite. Filho que não tem limite, ele se perde. Pai tem que aprender a dizer não para os filhos. Não é agradável de ouvir. Filho vai gritar, vai chorar, vai espernear, mas choro não mata filho. Mas se o pai não impor limites, onde você vai, com quem você vai, aonde você vai, o que você vai fazer, com quem que você vai, que hora você volta, os filhos precisam de limites. Eles podem até no momento não gostar disso, mais tarde eles vão dar graças a Deus por esses limites. Mas ainda mais, criai-os na admoestação do Senhor. A palavra admoestação traz a ideia desse confronto de palavras. É exortar. Tem hora que precisa chegar, filho, você não pode fazer isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Tem hora que o pai precisa chegar com um elogio, filho, parabéns, por isso, por isso, por isso. É temperar firmeza com doçura. Confrontar o filho
e acolhê-lo e abraçá-lo. Mas termina dizendo, na demonstração do Senhor, os pais têm o compromisso de levar a boa nova da salvação, do Evangelho aos seus filhos. Não apenas gerá-los biologicamente, mas também ser instrumentos de Deus para que eles possam nascer de novo, serem gerados da água e do Espírito. Amém. Pastor Hernandes, nós vivemos dias de muitas atividades, dias em que até beiramos ao ativismo. É verdade. Dias em que a residência, o lar, praticamente transforma-se num hotel, onde não há contato, onde não há afeto, onde não há diálogo, onde não há entendimento, onde os pais já não dispõem de tempo para os seus filhos, terceirizam a criação e muitos já estão até criando os seus filhos eletronicamente, vão monitorando por meio de um celular, por meio de um aplicativo. Como encarar o desafio da paternidade responsável, não apenas com a manutenção material, não apenas pagando a conta, mas também com o exercício da afetividade? Pastor Jailton, eu acho que essa é a grande necessidade da família, de todas as instituições humanas. Talvez a que esteja numa crise mais aguda seja a família. A família é a base da sociedade, é a célula mãe da sociedade. Se a família ficar disfuncional, a escola vai ficar disfuncional, a faculdade vai ficar disfuncional, a igreja vai ficar disfuncional, as instituições, o comércio, a indústria, tudo vai ficar disfuncional. Pense você, como é que um homem vai para o trabalho se sabe que a família dele está arruinada? Como é que uma mulher vai para o trabalho ou fica em casa, no trabalho doméstico, se sabe que a família dela está arruinada? Como é que um filho vai para a escola e vai ter um bom desempenho se sabe que lá na casa dele está uma verdadeira Babel, uma verdadeira guerra? Então, nós precisamos investir na família, investir em relacionamentos, cuidar de pessoas. Os pais precisam cuidar dos filhos, os filhos precisam honrar os pais. Esta família harmoniosa, esta família coesa, esta família enfrenta crises, supera crises e vai lá para frente. O Velho Testamento encerra lá em Malaquias, falando da conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que coisa linda isso! Pai precisa se voltar para filho, filho precisa voltar para os pais. Essa união gera o que está lá no Salmo 128. Esse homem trabalha, come do fruto do seu trabalho e é feliz. Na casa dele, a família está ao redor da mesa. O senhor está falando desses aplicativos, o fator mesa está acabando as famílias. Está acabando, cada um tem seu tempo, cada um tem seu horário, cada um tem sua hora, cada um chega, cada um vai para o seu canto, cada um tem seu celular, cada um tem seu smartphone, cada um tem o seu quartel-general no seu reduto, e está acabando o diálogo. É preciso que a família se reúna ao redor da mesa. A mesa é um símbolo de comunhão, de união. Ali se ri, ali se chora, ali se brinca, ali se conversa, ali se acerta, ali se recomeça. Precisamos disso. Perfeito. Nós estamos concluindo o nosso segundo bloco, tratando deste tema tão importante que é a sublimidade da paternidade. Nós queremos convidar você a conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória, uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho. O nosso endereço, Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Venha nos conhecer, venha nos fazer uma visita e amanhã temos uma palavra especial para os pais. Se Deus permitir, né? Uma palavra carinhosa para você. Então venha, traga a sua família e receba da parte de Deus este presente que temos para você, uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.
Paternidade, uma missão sublime. Como eu anunciei no primeiro bloco, nós reservamos agora o terceiro bloco para que você possa ouvir uma porção da Palavra de Deus, uma exposição da Escritura Sagrada acerca do modelo maior de paternidade que é o próprio Deus. Reverendo Hernandes, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma exposição ao nosso telespectador a respeito do modelo maior, do paradigma maior que é o próprio Deus. Pois não. Eu gostaria de pedir sua permissão para olhar um texto da Bíblia. Está em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O nosso Deus é o Deus que é Pai. E Ele não é apenas Pai, Ele é Pai de misericórdia. E Ele é Pai de toda consolação. Isso significa que nós, como filhos, às vezes pecamos contra Deus. Mas quando um filho erra com o pai não massacra esse filho, o pai não joga fora esse filho, o pai não deserda esse filho. O pai trata com amor, disciplina com amor, restaura com generosidade. Quando o filho está machucado, ferido, abatido, triste, esse pai é pai de toda consolação. Assim é Deus com você, comigo. Deus é o nosso exemplo de paternidade. Mas aí, nós poderíamos ir ainda para 1 Efésios, capítulo 1, versículo 3, e tem outra palavra lá sobre Deus como Pai. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Deus é o Pai abençoador. Nós, pais, precisamos aprender com o nosso Pai Celeste, Pai das luzes, a sermos abençoadores. Como assim? Deixa eu pensar numa cena. Porque às vezes os pais são muito duros quando deviam ser amáveis e são muito moles quando deviam ser firmes. Pensa comigo no Joãozinho. Chegou da escola todo animado e tirou 9 na prova de matemática, uma façanha. Aí o Joãozinho chega: papai, eu tirei 9 na prova de matemática, estou tão feliz. O pai olha para ele assim, firme: quando você vai tirar 10, Joãozinho? O Joãozinho dá aquela murchada. Puxa vida, quando é que eu vou agradar meu pai? Como é que o pai poderia ter falado com ele? Parabéns, Joãozinho, parabéns. Eu acho que você tem potencial até de tirar 10. Ele valorizou o Joãozinho, estimulou o Joãozinho, consolou o Joãozinho. Tem hora que nós, pais, precisamos aprender a sermos pais consoladores, encorajadores. Nós precisamos trazer uma palavra de vida para os nossos filhos. A vida, às vezes, traz reveses. A gente não sabe que tipo de pressão os nossos filhos encontram lá na escola, lá no trabalho, as lutas que eles vivem aqui dentro do coração. E nós, pais, precisamos ser como nosso Pai das luzes, nosso Pai celestial, pais consoladores. Então, é tão maravilhoso perceber que a palavra de Deus nos apresenta, pastor, exemplos de paternidade. E eu gostaria de terminar com 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu acho interessante, 1:3, 1:3, 1:3. Né? 2 Coríntios 1:3, Efésios 1:3, 1 de Pedro 1:3. Está escrito assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O nosso Deus é Pai. E Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa vida, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer para você que Deus ama você e Ele mandou Jesus Cristo para morrer por você, para ressuscitar, para a sua justificação e trazer a você uma viva esperança, uma viva esperança. Este é o nosso grande Deus, este é o nosso Pai amantíssimo.
Ele é aquele que nos dá vida agora abundante, feliz, plena, maiúscula, superlativa e nos dá também a própria vida eterna, uma viva esperança. Nós pais, com as limitações que nós temos de ser um ser humano como os nossos filhos são, precisamos sempre gerar no coração dos nossos filhos esperança e levar a eles esta esperança, a esperança da salvação em Jesus Cristo. Nós queremos desafiar você, que é filho e que está nos assistindo, a buscar o seu pai. Talvez o seu relacionamento esteja rompido, talvez o seu relacionamento esteja marcado pela instabilidade, talvez algum ressentimento esteja envolvendo o seu coração. Coloque isso diante de Deus agora, nesse instante. Peça a Ele que lhe dê graça para perdoar, para buscar a restauração da convivência familiar, do relacionamento familiar, para que você possa obedecer àquilo que a palavra de Deus está lhe colocando, está lhe apresentando. Mas nós temos um desafio também a você que é pai. Busque o seu filho, não importa a situação, a condição, o momento existencial. Perdoe. Às vezes tem hora que os pais precisam perdoar os filhos. Em vez de ser duro demais, vai lá dar um abraço. Às vezes o filho está precisando de um abraço. Eu escutei de um filho há pouco tempo, pastor, a única coisa que eu queria do meu pai, ao longo de 20 anos, era receber do meu pai um abraço. Um abraço. Então, talvez você está aí com o coração pesado, um silêncio gelado, com dificuldade de tomar a iniciativa. Quem vai dar o primeiro passo? Dê você, pai. Dê você, filho. Não espere o outro dar o primeiro passo para abraçar, para beijar, para se reconciliar, para ser uma bênção para o outro, para ser um bálsamo para o outro. A vida já tem suas lutas, então transforma a sua casa, o seu lar, num ambiente mais gostoso para você viver, um ambiente de vida, de paz, de alegria, de celebração. O que a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória deseja a você, pai, que está nos assistindo, é um dia de muitas alegrias, um dia de muito contentamento, um dia de muita confraternização, mas, acima de tudo, um dia de profunda reflexão a respeito da sublimidade do exercício ou do exercício da paternidade e acerca do maior exemplo de paternidade, que é o próprio Deus. Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe sua vida, um dia muito feliz na convivência aí com a sua família, e que você seja um pai segundo o coração de Deus. Nosso carinho, nosso abraço a vocês e até o nosso próximo programa. No próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus o abençoe. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só